Fala galera, bem-vindos a mais um Cinecast SA. Eu sou Turco Eu sou Evelyn. e hoje vamos discutir um pouco sobre adolescência e o impacto na adolescência, dos adolescentes de hoje em dia. Então, vamos começar falando do ponto principal, né? Que é tipo assim, pelo menos é o que chama mais atenção na série que todo mundo fala, é o plano de sequência. Meu Deus, Sim. é tudo feito em one shot mesmo. Plano de sequência é quando os diretores gravam sem cortes. Ou seja, tudo que foi gravado, como na série pra quem assistiu, realmente não tem cortes. Não é que nem o filme 1917, que é uma mentira, tá? Ali, se você passa atrás de uma pilastra, já cortou. Você passa atrás de um personagem, já cortou. Entendeu? Aí o pessoal da edição vai montando lá pra ficar tudo top, parecendo que é um plano de sequência. Mas existem planos de sequências que realmente duram meia hora, assim, que nem no filme... Aquele com Chris Hemsworth, da Netflix. Eu não vou lembrar, não. Resgate, que eu tava lembrando em inglês. Extraction. Resgate tem vários filmes que tem plano de sequência que duram um pouquinho, mas assim, uma hora eu nunca vi, velho. Uma série completa, não. Eu nunca tinha visto também, não. E são todos os 4 episódios do plano de sequência, velho. Os 4. E assim, nunca tinha é visto, fascinante, né? Tipo, foi a primeira coisa que me chamou muita atenção, né? De ver ali o plano de sequência, porque eu já começo a pensar dentro do set, né? Como eu já participei de gravações, aí imagina, cara, né? Tipo, todos os atores têm que estar perfeitos ali, né? Tipo, ou quando errar, saber Pode ter erro, improvisar, saber como improvisar. Inclusive, tem um momento que ele improvisa. Tem, no terceiro episódio, quando o Jamie, ele boceja porque tá cansado. Não fazia parte. É. E aí, ela pergunta, tô... Entediando você? Isso, sabe? Tipo, justamente para pegar esse feeling. Ele dá um sorrisinho espontâneo, aquilo ali, sabe? Foi O realmente, ator mesmo dá aquele sorriso. tipo... Assim, pô, E serviu muito bem para o personagem e pro momento ali, né? Foi bem adequado. E não só isso, mas também como a parte técnica, né? Tipo, câmera, áudio, né? Porque equipamentos, inclusive, também dão problemas, né? Às vezes a bateria acaba, às vezes uma coisa para de funcionar e tem que fazer tudo de novo. e é isso, não quer dizer que foi de primeira, quer dizer que foi em uma só cena, mas não quer dizer que foi a primeira cena que os caras conseguiram gravar. Né? Se eu não me engano, foram, tipo assim, vários ensaios, e aí foram 5 dias de gravação mesmo. Rapaz, E a segunda, que é na escola, eram, tipo assim, não sei quantos alunos, eu não lembro essa o quantidade. segundo episódio é frenético, velho. Imagina, é muito Na hora a aluno. gente correndo pro lado, a gente correndo pro outro. Não pode dar errado, tá ligado? O negócio tem que ficar certinho. E é aquela corrida, e quando Confusão e agonia. E assim, uma coisa no primeiro episódio, na plano sequência, que me dava agonia, era aquela parte que ele vai tomar um chocolate quente, sei lá, um café, e você tem que botar na maquininha, ou botar o dedinho lá, as digitais. Tudo aquilo causa agonia, porque você fica esperando. Você fica esperando como se fosse realmente algo real, como se colocasse você ali dentro pra viver aquela realidade. Tipo assim, tudo isso aqui, ó, tem que dar certo, não pode dar errado, entendeu? O Mas, cafezinho tem que sair direitinho, porque senão deu ruim. sim, mas assim, digo, como você fica assiste, imerso né? na série, né? Porque Isso. você não fica trocando de Como ângulo, telespectador, tal, de você sente câmera. agonia. Você tá ali na cena na hora. Foi o quê? Reloginho. Foi meu relógio, desculpa, pessoal. Como vocês podem ver, existe Quem problemas sabe técnicos. faz ao vivo, né? Quem não sabe... Mas e aí tem no segundo episódio essa parte que a câmera eles trocam, não trocam, mas eles acrescentam, né, o drone para que ela possa voar, né? Pô, Isso é também genial, velho. É bem sutil quando eles fazem essa, muito essa louco. transição. É muito bom, muito bom. Vai. Eu gostei muito. Mas vamos lá. Os tópicos polêmicos. Primeiro, deixa eu dizer que o Pivete é muito bom. Eu acho que foi o primeiro... É o primeiro... É o primeiro. A primeira série que ele faz, é a primeira produção, assim, que ele faz. Visual. E tipo assim, pô, ele fez de primeira. Não é só, tipo assim, que ele é bom. É que ele é bom e você vê que ele acerta. Beleza, não foi de primeira que ele chegou e gravou. Mas assim, ele gravou, pô, um plano de sequência, um one shot, entendeu? Tipo assim, Sim, um one take. E o Um personagem... episódio todo, pô. E o personagem dele é um complexo, né? Um personagem bem complexo. Isso. Eu né? tenho que só dizer que, tipo assim, no começo da série já é muito bom, porque no primeiro episódio, quando a polícia... Vai ter spoiler, tá, gente? Pelo menos um pouco aqui, vai ter alguns spoilers. Mas isso aqui é só logo no começo da série. Então, tipo assim, quando eles entram no quarto, né? Tipo assim, é isso que eu falo que é excelente. Não é só, é filmado em plano de sequência, não. Tudo é pensado realmente pra Sim. funcionar. Tipo assim, quando eles entram no quarto pra prender o menino, ele, tipo, levanta as mãos assim e você vê que no desenho na parede... Tem eu não sei se é rasgo, uma né? lua, um rasgo, alguma É um coisa rasgo. que em forma de faca. Tipo, a mão dele fica no lugar certinho, velho. Entendeu? Ele assim, no rasgo certinho. Então, tipo assim, tudo na direção é pensado de um jeito pra encaixar, entendeu? Tudo A dos direção atores, tudo é feito assim, velho. Direção de arte, tudo ali foi... Tudo. Tem propósito aquele É rasgo, não isso, foi entendeu? coincidência.
entendeu? Isso que eu acho genial. Não, Podemos entrar no é papo polêmico agora. polêmico. São tantos, né, na verdade, né? Porque uma das coisas que eu gosto do audiovisual não é só o entretenimento que ele traz, mas assim, quando ele traz algo pra gente pensar, pra gente refletir, né, que possa trazer alguma diferença na sociedade, né, no poder do audiovisual, né, que não é só apenas uma arte, mas você pode comunicar algo, né. Pro espectador. Então, os criadores, né, eles falaram que eles queriam chamar muita atenção nessa parte social em relação à masculinidade tóxica, né, sobre essa questão de como a internet tem influenciado os adolescentes e como os pais, às vezes, não estão sendo tão presentes. E isso tem dado Ou não percebe ou não entende, né? Como, por exemplo, o caso do policial. Ele não se toca de várias coisas assim na internet, dessas coisas da atualidade, que o filho fala. E é besteira, tipo assim, não é porque os pais não sabem como mexer em tal coisa, não. É tipo assim, um emoji. Entendeu? Tipo, ele não pega o significado daquilo. Mas, rapaz, quando o filho vai lá e descreve tudo, o cara fala, meu Deus, a gente entendeu tudo errado. Sim. Porque eles estavam entendendo que ela estava elogiando, né? Assim, não fazia sentido, porque ele matou alguém que falava coisas boas pra ele no Instagram. Entendeu? Mas, na verdade, ela estava fazendo bullying com ele, né? O que também não é errado, mas também não justifica a reação sim, dele. claro. Né? Mas, tipo assim, não é do jeito que eles entenderam, entendeu? Não, Tem todo um negócio por trás. Isso. E, assim, indo pro ponto de paz, por exemplo, né? Minha mãe até brinca dizendo que ela sempre foi uma mãe chata e sempre vai ser uma mãe chata, né? No sentido de que, tipo, ela ia ficar sempre no pé. Eu lembro que quando eu era adolescente, minha mãe sempre ficava naquela situação de ficar de olho, sabe? O que eu tô fazendo, com o que eu tô falando, né? Era um saco, não vou mentir. Mas sendo pais, né? Era um cuidado, porque, tipo assim, a gente precisa ter esse cuidado, porque muitas vezes é muito fácil você deixar para uma criança, um adolescente, um computador, uma tela ali, um smartphone, e você poder fazer suas coisas e a criança tá quieta ali. Aí você acha, tá segura. Mas não. Há tantas influências, tantas coisas ali que tá trazendo ideias para ela que você não faz ideia. Então, é preciso os pais sentarem, ter tempo de qualidade, conversar sobre isso, entendeu? Porque uma das coisas que tem influenciado tanto é porque esses adolescentes têm se sentido sozinhos, né? Eu não sei o que é que tá tocando, gente. Sorry. Peraí. Acho que é isso aqui de meu pai. Sorry. Essas tecnologias, os velhos não sabem mexer, tá, gente? É de meu pai. Mas, enfim. Voltando a falar paz. Da tecnologia, que os pais vão lá, é fácil deixar a criança com celular, não sei o quê, mas Sim. tem que ter tempo de qualidade, tem que conversar. Sim, porque, tipo assim, não adianta também você dizer não tenha TikTok, não tenha Instagram, não é proibir. Não adianta, que eles vão fazer o escondido. Não adianta. Vão fazer escondido. Então, a ideia é você realmente ter um diálogo, conversar sobre, falar dos riscos, né? Se trazer alguma ideia, por exemplo, né? Eles falam muito sobre a ideia do Andrew Tate nessa série, né? Que o diretor fala bastante, né? Isso, né? Porque o Andrew Tate, ele traz essa questão da concepção da pílula vermelha, né? Que é fazer aquela... Matrix, né? Que é para você enxergar a realidade. Que agora os homens estão sofrendo. Entendeu? Os coitadinhos. Dá só uma pincelada em quem é esse seu amigo aí. Ai, vírgula, Deus é mais. Não é meu amigo. Mas o Andrew Tate, ele foi um ex-boxeador, eu acho. Ex-boxeador, já não é mais. Coisa assim. E ele é muito polêmico, né? Ele é muito envolvido com muita coisa errada e de questão de, né? Não sei se é permitido falar as palavras. Exportação de pessoas, digamos assim. Tem muita coisa, assim, ruim na parte da sexualidade, que ele lida, a forma como ele enxerga a mulher, como ele lida com a mulher, né? A masculinidade tóxica, né, que a gente falou. Então, ele fala assim, uma das coisas que ele fala é que, tipo, a frustração de um homem ser rejeitado é culpa da mulher, entendeu? Então, por isso ela deve sofrer, por isso ela deve ser castigada, né? Como se nós mulheres também não sofrêssemos frustração, né? Como se nós mulheres também não gostássemos de alguém que nos rejeitou, né? E, assim, a frustração, ela existe em todas as pessoas, vai existir. O problema não é... acontecer ao longo da vida, a vida do ser humano é assim, seja homem, seja mulher, seja o que for. Sempre vai acontecer. O problema não é a frustração, mas como você lida com ela. E se você traz culpa para outro, você não aprende nada. É muito fácil dizer, a culpa é dele, entendeu? Eu tô frustrada, tô chateada, entendeu? E aí eu pego essa tristeza, essa frustração, transformo em raiva e vou me vingar dessa pessoa porque ela me causou isso. Se você não acredita que você erra, como é que você aprende? Se a gente aprende com os erros, entendeu?
mas Jogar sempre a culpa no outro. Mas a frustração, às vezes, não necessariamente tem a ver com erro, né? Porque, às vezes, tipo assim, você... Não, mas é porque você começa a enxergar tudo como da outra pessoa. Sim. Entendeu? É tipo assim, não, é Ela sempre é lá, má, não é ela é aqui. ruim, Entendeu? Você começa a jogar toda a culpa na outra pessoa, não só pelo erro, mas tudo. Aí ele fala do tal do incel, né? Que é o... Você é E na série celibatário. também fala disso. Celibatário... Qual é a sigla mesmo que eu esqueci? Incel. Não, mas... Significa? Tipo assim, eu você... esqueci. Não, eu esqueci a sigla, o que significa. Então, eu tô tentando falar. O nome. Não sei. É porque tem um... enfim, Mas vai, é isso, diga, o você, significado, tipo... sem querer... É outra palavra, mas sem querer você é celibatário, entendeu? Tipo... Sim, Você não pensou, você não desejou, você não escolheu ser celibatário, mas... Porque as mulheres não te querem, você entendeu? Eles querem ter relacionamentos românticos e sexuais, porém... As malvadonas As das frustrações mulheres, da vida, né? é tudo culpa da mulher, e aí, né, vira todo mundo celibatário. Porque ele tem esse discurso que 80% das mulheres só vão se interessar por 20% dos homens. Entendeu? Então, tipo, ou ele... Aí fica nessa briga, né? então ele fala assim que você tem que ser o alfa, né? Tipo assim, que são esses que as mulheres vão querer, né? Esse cara machão todo aí. E se você não é, você vai ser rejeitado. Então, tipo assim, ele cria até uma certa dinâmica de competição entre os próprios meninos, pra querer quem é o mais... Macho alfa. E também a questão de, tipo, em relação na dinâmica entre homem e mulher, né? Porque ele dá essa questão de, tipo, existe poderes, né, de relacionamentos e não é assim. Todo relacionamento precisa dessa igualdade de, tipo, você confia em mim, eu confio em você, a gente vai trocando, seja na amizade, né? E isso é uma das coisas que eu acho interessante, quando a psicóloga pergunta pra ele... Do personagem principal. Que ela pergunta se o pai tem amigas mulheres. Se ele tem amigas mulheres, né? E, tipo assim, como é uma pessoa que ele não tem, o pai não tem. Então, tipo assim, a bolha dele é tão fechada ali que ele não consegue enxergar a mulher como um ser humano. Entendeu? Ela é apenas... E isso reflete nele, como o pai não tem, tipo assim, isso vai refletindo nele. E ele também, nos dois amigos principais dele, entendeu? E assim, fazendo a mesma coisa. Não trazendo culpa pros pais, que eu acho que os pais não são... Não, o personagem do pai, tipo... Mas você vê que existe entra uma certa nesse negócio. influência, né? Porque o pai, ele também tem micros... É a bolha, né? Tipo assim, o pai vive na bolha. Aí o menino vai crescer na bolha, só que aí não funciona pra ele. E também juntando eu acho com que toda juntou a com a parte não, da internet claro, né? Não é ali, só uma coisa. né? Até porque também ele não é muito saudável, né? Mentalmente, né? Mentalmente. Então, tipo assim, são várias coisas. Que, na verdade, eu acho que todo adolescente, de fato, não é totalmente, porque, assim, a gente, quando é criança, a gente, né, tá aprendendo, crescendo sobre a personalidade e tudo mais, e na adolescência é que realmente firma. Então, a adolescência, ela Onde tudo muda, né? é o momento em que a gente aprende sobre pertencimento, né, realmente nossos gostos, porque... Quando a gente é criança, os pais ditam muita coisa. O que vestir, para onde ir, o que gostar, o que ouve. E na adolescência você começa a ter voz, né? Então, assim, é um momento que é muito vulnerável, né? De todo mundo quando passa por esse momento, né? Até descobrir o que é que você gosta, o que é que você... Então, entendeu? lida com frustração, com essas coisas. E aí tem uma pessoa na internet te falando, olha... Tudo isso. A culpa é dela. É muito fácil, né? Trazer a culpa pra outra pessoa. Justamente por isso, tipo assim, acontece a frustração com ele, né? Então, tipo assim, se ele tá lá descobrindo tudo isso e começando a viver as coisas do gosto dele, e acontece a frustração, e aí ele vai lá, né, e vê na internet justamente isso, tipo assim, não, a culpa é só disso aqui, é só isso aqui. Aí, né, gira a chavinha na cabeça da pessoa. E assim, não só de Jamie, mas também do Adam, que é o filho do policial. Sim. Né? Você vê que também existe a ausência. A primeira cena já é o filho falando que não quer ir pra escola, né? E a gente vê, durante a série, o filho sofrendo o bullying, né? Tudo mais. E aí, o pai se toca nesse momento que, tipo assim, ele precisa fazer algo, entendeu? Né? E aí, ele vai e chama o menino pra comer batata, né? Tipo assim, vamos sair, vamos ter um momento eu e você. Que é isso que eu acho que é importante, entendeu? Eu quero acreditar que essa série vai trazer uma reflexão para os pais que têm filhos adolescentes para ter um tempo de qualidade. Tipo, qual foi a última vez, sabe, que você saiu com seu filho? Sabe? E também para alguns adolescentes perceberem, tipo assim... Porque às vezes é uma coisa tão automática que você tá ali, tal coisa... Alguém fala tal coisa, ou o bullying que sempre acontece, sempre aconteceu com todo mundo que é adolescente. Mas assim, às vezes você olha o negócio e fala, tipo assim, olha, pô, isso aqui aconteceu, mas aconteceu por quê?
porque tem muita influência disso, ou porque falta a conversa dos pais, ou porque falta, entendeu? Pra também virar a chave nos adolescentes, que todo mundo hoje em dia assiste série, entendeu? Então todos os Sim. adolescentes também vai crescer não só olhando pra tela, mas olhando pra tela e pra série. Tipo assim, é uma coisa útil pros pais e pros adolescentes, pra ver se justamente gera esse start, assim, entendeu? E é bem interessante, né? Tipo, eu não acho que... Tem gente que fala sobre isso, que achou que eles estavam culpando os pais. Não acho que seja isso a ideia, Não, também não entendeu? acho. Como teve muita gente falando aí sobre que foi inspirada em fatos reais e que, na verdade, só trocaram a cor da pele do menino. Também não é verdade. O próprio criador, O diretor fala né, isso. falou sobre Criador da isso. Que, na verdade, no mundo todo, né, meninos pretos, brancos, asiáticos, né, que estão seguindo essa ideia, né, incel, né? do incel, né, tem feito isso com as meninas, né? E o final da série, ela não dá um fechamento, ela não dá uma resolução, ela apenas traz um questionamento pra gente, né? Tipo, até quando a gente vai, né, permitir que as meninas sejam mortas, né, pelos meninos dessa forma? O que a gente está fazendo E para... que chame atenção pros meninos. É uma coisa que até a policial também fala, né? E Que o assim, policial tipo, pergunta pra ela e ela fala, tipo assim, porque a atenção vai toda pros pra... homens. É. Pro cara que fez isso, e não, tipo assim, nela, o que, é que ela fez, Ou ou o que, é que trazendo ela tava culpa passando pra também, menina, né? Tipo assim, ela foi morta porque ela fez bullying. Entendeu? É que aquela coisa também, quando tem casos, né? Ai, é difícil falar, né? Você não pode falar, não sei se... Não, fala aí. Mas, tipo, se não dá pi... Tipo assim, em É. questão de quando existe uma relação que foi forçada. Pronto, Sim, não teria sim. a palavra que pode ser dita. Né? E dizer que a culpa também é da mulher, entendeu? Porque, ela tava vestida de um jeito. Porque ela sorriu. Tipo, muitas dessas coisas, né? Não sempre. Depende Não, muito do cultural. sempre, ou sempre às vezes, né, que tem essa discussão. Você É, fala, porque usa outra roupa, como porque se não sei o quê. justificasse, entendeu? Né? Tipo Só assim, que falta, você não pode usar a roupa que você quiser agora. entendeu? Se fosse assim, coitada das índias, né? Indígenas. Pois é. Né? Porque é questão de mentalidade, entendeu? Os indígenas, eles têm outra mentalidade, né? De Outra questão em cultura. relação ao corpo de cada um, de respeito, né? O problema está na forma que a gente está realmente, na cultura de mentalizar as coisas, de enxergar, que é o questionamento o tempo todo que a psicóloga faz, né? Tipo assim, eu quero entender a sua compreensão do que é ser masculino, do que é, né, os relacionamentos, como é essa dinâmica. E ele vai ficando nervoso, né? O Jamie, ele vai ficando nervoso. Pra mim, o terceiro episódio é o melhor, porque você vê toda essa complexidade do ator, do personagem. Né? Você vê ele fofinho, aquela questão de, tipo assim, amigável, sabe? Começa a, tipo assim, parece aquela relação meio tipo mãe-filho, mas depois ele chega uma hora que ele se exalta, xinga Explode, e explode, né? E que, tipo, você vê também que o pai, né? Ele tem microexplosões, entendeu? E aí a mulher e a filha, ela muitas vezes assim, tá, tudo bem, vamos fazer desse jeito. Tipo assim, mas ele tem uns momentos que, tipo, sabe? E uma coisa na cultura que a gente faz muito que eu espero que acabe, mas ainda faz, é a questão de tipo, que o homem não pode demonstrar emoções. Sim. A não ser raiva. Raiva é a única que vocês podem demonstrar. Mas de resto, tristeza, essas coisas assim, sabe? Tipo assim, parece que não pode chorar, homem não chora, essas coisas todas. E é uma mentira, né? Ser humano tem todas as emoções, tanto homem quanto mulher, né? E o homem, ele tem muita essa dificuldade de aprender a dominar a raiva. Tem mesmo. E a demonstrar as outras emoções também. Né? Porque as outras eles reprimem e a raiva... raiva fica no lugar de todas as outras. É sempre assim. Mas é essa lá questão. no Divertidamente, entendeu? Quem domina é sempre o raiva. O resto fica tudo escondido. Temos que trabalhar com essas emoções, né? Então, a gente consegue enxergar essa dinâmica, né, das microexplosões. E com o Jamie foi a mesma coisa durante a série, né? Tipo assim, quando ele se sentia muito coagido, ele explodia, pressionado, né? Aí quando aparecia o policial na janela, assim, na portinha ali, né? Aí ele... ficava mais de boa. Porque ele respeita o outro homem. Né? Que essa é outra situação, né? Sim. Tipo, não é respeitar, entender que ele tá errado em gritar, em xingar a outra pessoa. Mas outro homem apareceu, ok, vou me comportar. Que esse é outro pensamento que precisa ser mudado.
É isso. É. Não é o trabalho certo que deve ser corrigido, entendeu? Não é pelo motivo certo. É. Entendeu? Que a questão, por exemplo, até que acontece no dia a dia, né, às vezes, né? Tipo, tá lá numa festa, um casal, aí, tipo, a mulher tá meio sozinha no momento, aí um cara chega, aí o namorado chega, aí fala Se assim... a mulher diz não, não é Aí pela o cara, mulher, é pelo cara. mas o cara pede perdão pro cara. Ou foi mal, não sabe. É isso. Tipo, Como se a mulher também não pudesse sentar a mão em você se você fizesse alguma coisa errada, entendeu? por isso mulheres lutem. Mas não, é bem interessante essa série. É muito boa, Foi... muito boa. É muito boa tecnicamente, né? E é Sim. muito boa também a discussão que ela traz e tudo isso. Por isso Sim. tem vários vídeos de todo mundo fazendo. Também do diretor falando, tudo isso. É realmente muito boa a discussão. E como você falou, né? A qualidade técnica é feita para justamente ajudar, né? E alavancar a discussão. Eu mesmo vi aqui que eles... Vai fazer um mês, né? De que foi lançado, né? Estreou aí na Netflix. E a série já alcançou mais de 114 milhões de visualizações. A coisa, rapaz. Sabe? Então, tipo, mundialmente estão falando. Aí, e voltando a falar quando falaram que estava inspirado em fatos reais, disseram que só tinha mudado a cor do menino. Entendeu? Que a história real ter sido com o menino preto, né? Que foi outra coisa que o criador teve que ir lá na frente dizer... Falar que não é isso. Que não é sobre a raça, né? É sobre, realmente, a masculinidade tóxica que tem sido lançada. É sobre o tema em geral. Entendeu? Sobre um caso específico. Não é sobre os pais, o tema geral. né? Não é tipo, porque assim, para gerações, né, os adolescentes, que são a nova geração, ela precisa, tanto a família quanto a escola e as comunidades que elas participam, cria esse adolescente, que vai se tornar um adulto futuro, né? Então, tipo, precisa ter essas três, né, super ligadas, né, interligadas ali. Mas há muitas comunidades que os adolescentes participam estão na internet, que os pais não têm acesso, os pais não entendem nada, não buscam, né? Então, tipo, ficam meio, né? Que tem uma fala que é até triste, né? Tipo, ele fala, poxa, ele tava ali no quarto, eu achei que ele tava seguro. Porque tava em casa. Tava em casa, entendeu? Mas ali ele tava recebendo tanta informação, sabe? Tipo, de erradas, né? Sobre o mundo. Tanta influência. O olhar dele, a forma dele pensar foi transformada através desse tempo que ele ficava no quarto. É isso, é por isso que a gente falou, né, também, tipo, espera que isso sirva pros pais pra falarem, tipo assim, pra verem que, tipo assim, a forma de olhar, né, a forma que os adolescentes olham também pras coisas e as formas que eles deviam olhar, então, tipo assim, conversar, não é porque tá no quarto que tá seguro, então, tipo assim, o celular, ou, tipo, a influência, beleza, vai ver o vídeo do cara, não, mas, ó, vem aqui, você tá aqui antes, isso aqui é assim, 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 o mundo funciona assim, existem pessoas assim, entendeu? Então, que sirva também pra trazer essa discussão, pra vários pais se tocarem e falarem tudo isso, né? É isso que a gente espera que funcione, e tem funcionado, eu acredito muito que essa série possa acordar muita gente, despertar, né? É como um alerta essa série, né? Talvez, por causa... Deu tão certo aí, talvez estão conversando de ter a segunda temporada, né? Eu ia adorar, eu ia amar também que tivesse, né? Que mostrasse o julgamento dele, né? E trouxesse outras... Continuasse a história dele. Isso é muito bom. Né? Mas vamos ver aí o que vai acontecer. Mas eu gostaria muito que essa série realmente trouxesse não só a discussão e a reflexão, mas realmente a mudança, né, nas famílias. Né, para que a gente possa ter uma geração mais saudável, né? Que as meninas possam se sentir mais seguras, né? Teve uma vez que eu vi um vídeo que eu achei interessante, que perguntavam assim, você acha que a mulher deve ser protegida? Aí os caras tudo diziam, sim, claro, sim. Aí ela perguntava, de quê? Dos estupradores, dos ladrões, dos violentos, nananã. Ela... Então, você quer dizer que se a gente tirar o homem, a mulher fica segura? Funciona. A mulher fica segura? Sabe? Não que o homem seja o mal da mulher. Sim. Entendeu? Mas, assim, tipo, às vezes a gente precisa mudar a nossa forma de pensar. Entendeu? Tipo, a gente precisa ensinar os meninos de que precisa respeitar e cuidar, não de, tipo, de proteger. Ela não precisaria ser protegida se os homens todos aprendessem a respeitar. Exatamente. Entendeu? Então, tem essa questão. E a gente tem que ensinar as meninas a terem cuidado, a saber se defender, porque, tipo assim, eu não quero que minha filha se torne uma dessa menina aqui. Também não quero que meu filho se torne, então também tem que ensinar. Claro. Então, tipo, dos dois lados.
Então, Pra você ter que ficar equilibrada se pesar pros dois lados, entendeu? e aí precisa de tempo, né? Disposição. Isso aí né? não é uma coisa que muda da noite pro dia, de uma geração pra outra. Isso aí é... São muitos anos. Mas começa assim, né? Tipo assim, uma geração discute, uma pessoa discute. Tem que começar de algum ponto. Sim. Tem que começar de alguma coisa. Mas é uma série muito boa, vale a pena assistir. Se você ainda não assistiu, assista. Assistam. Façam que nem eu e seja coagido por É. pessoas pra assistirem. Coagido. Falou, tem que assistir. Eu falei, não, então vamos assistir porque a gente tem que falar disso. Porque É um caso importante, um assunto importante pra falar e é uma série boa. Então, tipo assim, você ganha 2 pontos aí, entendeu? ele E vai assistir além a do série. entretenimento. É, Vai exatamente. além do entretenimento. Ele vai realmente pra trazer você pra refletir. É. Essa é a ideia, né? É muito boa a série. Quem não assistiu, assista. Se vocês assistiram, digam aí, eu gostei, eu não gostei, quero segunda temporada, não quero segunda temporada. E até, assim, eu queria saber também, porque eu não sabia dos emojis, de muitos emojis. Eu sabia de alguns. Imagine, eu sabia nada. Agora do feijãozinho, mas também tem, por causa que é britânico, né? Então pode ser que no também, Brasil pode ter não coisa seja diferente. assim. Mas no britânico eles têm o feijãozinho, que o feijãozinho significava os incels, né? Tipo, mas achei interessante isso. Mas eu também tô ficando velha, né? Não tô mais A adolescente. gente já não acompanha mais esses emojis. Não acompanha mais essas coisas. Mas diga aí, se vocês... Comentem uns emojis aqui embaixo. Pode comentar uns emojis polêmicos. Pode comentar uns emojis polêmicos. É bom que a gente acaba descobrindo assim, entendeu? A gente aprende assim. Comenta os emojis polêmicos também, pra gente descobrir. Mas assim, tudo com educação, tá? Comentem, mas assim, nada de comentar o do coleguinha né? Que tá sendo só legal também, ou não. Mas só pra finalizar, uma coisa que eu achei interessante que eu vi em um Twitter. Na verdade, no Twitter não, no Threads. Né? Que é uma mulher, ela perguntou para os ex-incels o que é que fez eles mudarem, né? E uma coisa que eu achei interessante é que a maioria deles diziam que quando eles resolveram fazer terapia, quando eles resolveram ouvir mais as mulheres, né? Tipo assim, incluir mulheres, né, como amigas, né? Sim. Tipo, ter relacionamentos mais saudáveis em relação a isso. Eles começaram a enxergar que eles estavam errados, sabe? Então, assim, existe esperança até para aqueles que ainda enxergam desse jeito. Sim, né? sempre existe. Muita terapia, né? E trabalhar com a sociedade. Isso. É isso. É isso, gente. Muito obrigado. Lembrem de comentar se vocês gostaram ou não da série, se querem segunda temporada. Curtam o nosso vídeo. Se inscreve aí no canal e até a próxima. Um beijo.